Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com o Tiago Santos. Ele tem uma pesquisa em romantismo alemão e da última vez que eu conversei com ele, ele tinha acabado de terminar o mestrado em Friedrich Schlegel. Já faz alguns anos, eu passar uma moto aqui, mas enfim, essas coisas acontecem. Faz alguns anos isso, né, Tiago? Quantos anos faz Sim, que sim. você terminou o mestrado? Foi 2011. 2011, faz Já se quase vão um uma tempinho década já. já. É... O mundo não estava exatamente como está agora. Não. Passou bastante coisa. Obrigado pela sua presença, Thiago. Prazer recebê-lo aqui no canal. Então, se você quiser contar, até porque acho que faz tempo que eu não te vejo, se eu não me engano, a última vez foi lá por esses anos aí. O que Isso, você São tem Carlos. feito desde então? Se continua a pesquisa, falar um pouco aí de você para o Uhum, pessoal também, para começar a conversa. Boa tarde, Thiago. uhum. Boa tarde, Caio, né? Eu agradeço o convite, né? A oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o Schlegel, né? Que é um autor, digamos, hoje bem mais conhecido, mas ainda não é um autor tão conhecido assim, até porque ele está numa época de grandes autores, né? Você tem Hegel ali, você tem Fichte, você tem Kant, então meio que fica eclipsado um pouco, né, ali na questão. Mas eu agradeço o convite. Bem, faz tempo, né, que a gente não se vê. Acho que foi 2011 mesmo, a última vez que a gente se viu em São Carlos, né, na Federal. E então, em 2011 acabei o mestrado, né? Foi um caminho assim longo, porque é uma pesquisa que eu já vinha trazendo desde a graduação, né, principalmente o primeiro romantismo alemão, e dois nomes importantes aí, que é o Schlegel e o Novalis, né, que são filósofos, mas também são poetas, né? Então é um trabalho que mistura, que tenta pensar essa relação entre poesia e filosofia, né? Então, desde então, eu tenho continuado com esses problemas na minha mente até hoje, né? Mas, de fato, só com o Schlegel mesmo, né? Abandonei o Novalis um pouquinho, fiquei só com o Schlegel, já tá bom demais. E também sou professor da rede estadual de ensino em São Paulo, aqui em Araraquara. Trabalhei um tempo em outras cidades também já, mas já faz uns 4 ou 5 anos que eu estou aqui em Araraquara definitivamente. Voltei para cá, né? E estamos aí. Maravilha. Bom, você falou primeiro romantismo alemão. Se quiser Isso. contar aí para o pessoal, né, supondo assim que nem todos conheçam o que são as fases, né, ou mesmo o que é que se chama de romantismo, né, para quem é da filosofia, o que é o romantismo? Se você puder falar um pouco isso e Sim, sim. distinguir, né, o alemão dos demais, para a gente ter uma ideia. Uhum, sim, sim. Bem, a gente chama de primeiro romantismo porque, na verdade, foi um movimento curto antes do romantismo de fato, né? Na Alemanha, especificamente falando, é um período que fica entre o movimento Tempestade e Ímpeto, né? Sturm und Drang, que tem grandes nomes aí como Goethe, por exemplo, o Schiller, né? São dois nomes desse movimento. E você tem esse tempinho aí de alguns anos, que eles chamam de primeiro romantismo, que seria aquele movimento que veio preparar, de fato, o romantismo que a gente conhece hoje em dia, que a gente aprende na escola, assim por diante. Tem na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, até no Brasil também tem. Mas na Alemanha, fim do século XVIII, você vai ter esse pessoal aí que tem uma ligação muito forte com a filosofia, né? Por isso é um movimento bem interessante, porque não é um movimento, digamos, somente estético ou literário, mas é um movimento que tenta fazer uma comunicação entre a filosofia e a poesia, a filosofia e as artes em geral, e por isso ela é bem interessante. Tá? Então, é só para nós ficarmos em alguns pontos históricos aqui, né? Vou botar para facilitar para a gente, né? A Alemanha, ela vivia uma influência muito forte da filosofia francesa, ou da arte francesa, da arte clássica, neoclássica, que a gente fala, né? Dentro da historiografia. E começa a surgir na Alemanha uma certa de reação a esses pressupostos clássicos na arte. A arte clássica, ela buscava a harmonia, ela buscava descobrir as regras gerais da arte, né? Se acreditava que
Assim como existiam as regras da ciência, as regras da natureza, era possível também encontrar as regras da arte para fazer uma arte bonita, uma arte bela, uma arte ideal, né? Então, com isso, eles vão retomar muito fortemente, isso na França principalmente, né, os gregos. Né? Você vai ter uma grande retomada aí, né, de Aristóteles, porque ele que vai descrever na sua poética algumas regras da arte que, segundo eles, são universais. As regras da arte que valiam para a Grécia, vale também para a França, ou para a Alemanha, ou para a Inglaterra, ou para nós. Então, essas regras são universais. Então, os alemães, especificamente Lessing, né, um pouco antes do Schlegel aí, ele vai começar a questionar. Ele fala, não, peraí, né? Essas regras clássicas, né, talvez elas valessem para a Grécia, mas copiá-las agora, pensá-las agora aqui para a gente, é tolher a criatividade. Né? É ficar muito preso a regras fixas que no nosso ambiente não funcionaria. E para dar um exemplo disso, eles vão buscar Shakespeare, né? que foi um cara que criou as suas obras de teatro, não seguindo as regras clássicas do teatro padrão, né? Que Aristóteles tinha colocado, de tempo, espaço e ação, e vai criar peças de teatro que têm sucesso, mas que não são feitas no modo clássico. Então, eles mostram, tá vendo? Olha só, um cara aqui pertinho da gente, né? Que não segue os padrões das regras clássicas, mas conseguiu fazer arte. E legal. Então, os alemães começam a pensar, a gente pode fazer igual também. Né? E como eles vão buscar isso? Numa crítica, essa visão, digamos, né, racionalista da arte, eles vão buscar no popular essa referência. Porque o popular é uma arte que não segue uma regra, digamos, acadêmica, né, que se seguia antigamente. Então, tá vendo? Ali tem arte, ali tem produção artística, mas você não tem, ao mesmo tempo, aquela a exigência de seguir regras da arte. Então, Lessing começa a usar Shakespeare para criticar a filosofia e o pensamento francês da época, que tinha forte influência na Alemanha. Só um exemplo, né? O Leibniz escreveu grande parte da sua obra em francês. Isso só para mostrar como a França tinha, ou melhor, a cultura latina tinha bastante influência, né, dentro da Alemanha na época, né? Então começa um pessoal assim surgir. Lessing é um deles, né? Que vai começar a escrever críticas a peças teatrais e começa a usar o Shakespeare como exemplo para confrontar as peças francesas, por exemplo, que era o padrão, né? E depois deles vai ter um pessoal também, tem o Hamann e o Herder, que vão falar sobre trabalhar com linguagem, mas que também vão no mesmo caminho do Lessing, de fazer uma crítica a essa arte francesa, ou a filosofia francesa, que tinha grande influência na Alemanha, e começa a buscar novos caminhos. Então você já tem aí o germe do que seria o romantismo que a gente conhece na Alemanha, ou do primeiro romantismo que a gente vai conhecer. Então, digamos que essa é o lado da arte. Mas também você tem, né, da filosofia, né, da crítica à filosofia francesa. Eu não vou me aprofundar um pouco nisso agora aqui, né, porque acho que eu nem tenho condições muito de falar um pouco disso, mas prefiro falar um pouco mais da arte, que eu tenho mais familiaridade com isso. Mas há uma crítica muito forte à filosofia francesa também, a filosofia clássica, né, que a gente conhece, né? E o Schlegel, então, ele surge nesse ambiente aí, né? Então, para entender o Schlegel, você tem que entender, primeiramente, como estava a situação da arte, a crítica artística nessa época, né? Que era a busca de uma arte de solo alemão, de língua alemã, né? Contra uma arte, digamos, clássica, né? Que era a arte francesa, mas também você tem a sua ligação com a filosofia alemã da época, né? Que a filosofia chamada de idealismo alemão, que surge depois do Kant aí. Então, quando você fala em romantismo, você não pode falar em romantismo hoje, né, na Alemanha, esse romantismo aí, sem entender como estava todo esse ambiente histórico aí, né, de efervescência, de criação de uma filosofia própria, de uma arte própria e assim por diante. Então, esses autores vão ter que redefinir, né, o que é filosofia, vão ter que redefinir o que é arte e assim por diante. E eles fazem isso, primeiramente, criticando, né,
o que era forte na época e, ao mesmo tempo, buscando dentro do seu país o que era de melhor deles, o que dava identidade à produção deles, para construir isso que nós chamamos hoje de romantismo, né? Eu até anotei aqui, quando a gente fala em romantismo, a gente pensa em vários adjetivos, né? Olha só, né? Doentio, desordenado, desencantado, introspectivo, imaginoso, sonhador, sentimental, saudosista, liberal, revoltado, heróico e assim vai, né? Porque vende-se muito a imagem do romântico como aquela pessoa sentimental que segue o coração, né? Tanto que o único francês que o pessoal, francês, o único filósofo assim que os românticos gostavam bastante era o Rousseau, né? E então Descartes para eles, nossa, Descartes era um absurdo, né? Esse racionalismo, eles vão dizer que o racionalismo leva as pessoas para o positivismo. Então é como se muitos autores dizem, né, que os românticos seriam esse noturno e os franceses seriam o diurno, né? Racionalista, e os românticos seriam essa arte mais introspectiva, mais para dentro, né? Mas essa é uma visão, digamos, bem caricata do romantismo, né? De pessoa voada, uma pessoa que olha para os sentimentos, cartas de amor, assim se mata, toma veneno, assim por diante. Mas eu vou tentar mostrar aqui, que a minha pesquisa tenta mostrar, que a filosofia é forte nisso aí, né? É uma filosofia. A gente pode falar hoje em dia de filosofia romântica, né? Para isso, logicamente, existem muitos autores, né, conhecidos da história da filosofia que vão também afirmar esse trabalho, né, de que existe sim uma filosofia romântica. Então não é apenas, né, uma estética de revolta contra a arte neoclássica francesa, mas é também uma redefinição daquilo que a gente vai entender de filosofia. E o Schlegel, nesse ponto, é essencial. Ele vai redefinir de maneira absurda todo aquele esforço que fizeram depois do Kant, né? Ele vai ser um kantiano, mas ao mesmo tempo um corpo estranho dentro do kantismo aí, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho disso depois, se eu não me perder aqui. Ô, Caio, se eu estiver meio assim, devagando demais, me perdendo, você me ajuda aí, tá? Você me dá um toque, tá bom? Mas eu acho assim, essa pergunta que você fez sobre o romantismo é isso. É esse movimento que surge, né? E é um movimento fortemente marcado pela sua preocupação com o nacional. Então você vai ter, né, a Inglaterra preocupado com a cultura nacional inglesa, você vai ter a Alemanha preocupada com a cultura nacional alemã, a francesa também, assim por diante, né? Só um exemplo, né, dessa cultura nacional, desse volta ao popular. A gente conhece, né, os contos dos irmãos Grimm, né? Então, são dois irmãos alemães da época ali, né, o surgimento do romantismo, e é uma mostra... Oi? Era filólogo também, um deles. Sim, né? É isso. E todo esse esforço deles de ir atrás dos contos populares, né? Conversar com as pessoas mais simples para retomar é uma mostra desse romantismo, dessa busca pelo popular, né? Não por uma arte, digamos, né? Não sei se eu posso falar isso, mas uma arte de cima, racional, com regras prontas, onde você aprendia na academia, onde você aprendia, né? Só na faculdade, é uma arte feita por pessoas qualificadas, doutas, né? Mas uma arte feita por todo mundo, né? Então, o romantismo, ele tem essa busca do popular. É muito interessante porque é uma coisa que hoje em dia, embora seja bem mais comum para a gente, arte popular, mas a gente ainda constantemente é convidado a ter que defender a arte popular, né? No nosso dia a dia no debate aí, porque ainda tem muito preconceito em relação a isso, mas então, lá no romantismo você já tem esse início da retomada do popular, né? Uma visão muito forte do nacional. Logicamente que esse nacionalismo leva depois, né, a certos problemas, né? Mas também tem esse lado inicial bom aí de retomar a sua linguagem própria, né? Escrever em alemão, né? Escrever na sua língua materna, não ter vergonha da sua cultura e assim por diante. É bem interessante. Então, o romantismo, ele é esse movimento aí, né? Que busca dar liberdade, é um movimento muito do individual, né? Do indivíduo, a visão do indivíduo, né? Então, por isso que você não pode falar em regras clássicas, né? Em regras padrões,
porque cada pessoa vai ter a sua regra, vai criar a partir da sua regra, né? E o Shakespeare é o grande nome que é usado de exemplo, né, dessa capacidade de se criar uma arte interessante sem seguir as regras clássicas ou universais que se possa existir, vamos dizer assim. Certo. Ah, você respondeu bem. O período, os principais autores, as principais características, Uhum, e adiantou um pouquinho também o que uhum. isso deixou para a posteridade. Que eu vou querer que você fale um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas Tá agora eu bom. queria que você falasse como que o Schlegel se singulariza nesse movimento. O que que ele tem de original? Falar um pouco também rapidinho da vida dele, né? Para quem não conhece também. Uhum. O Schlegel tem uma vida bem interessante, porque ele conviveu com os grandes nomes da época, né? Foi amigo do Schelling, amigo do Fichte, né? Então, assim, ele conviveu ali numa época bem rica, rica para a filosofia, né? É uma época difícil, são autores difíceis, mas é uma época bem rica para a filosofia. A gente tem ecos até hoje aí, né, desses filósofos, né? E o Schlegel é um autor assim que como eu disse, é muito pouco conhecido, até porque ele viveu numa época de pessoas muito, muito grandes, vamos dizer assim, né, dentro da filosofia. Né? Se você fala Hegel, Kant, todo mundo conhece, Fichte, né? Por mais que não tenha lido, mas são nomes que você não pode passar, né? Você pode passar sem conhecer um pouco, né? E o Schlegel, ele surge ali, né? E ele tenta achar seu espaço. O que dá o grande impulso ali, eu acho, é uma condição histórica surpreendente, é esse encontro, essa proximidade entre esses autores, né? Finzinho fim do século XVIII ali, 1780, 90 e assim por diante. Até mais ou menos o fim do século. Daí já começa cada um com o seu lado, começam as divergências e assim por diante. E na cidade de Iena, era onde os irmãos Chilego... O Chilego tem um irmão, né? Assim, gente, quando eu falo Chilego aqui, tô falando do Friedrich Chilego, né? Porque O tem o irmão dele, Augusto, que é né? August, que Aham. também é importante, né? É tradutor, filólogo, né? Traduziu vários autores portugueses para o alemão, espanhóis, né, ingleses para o alemão, assim, então ele conseguiu, né, encher a Alemanha de traduções de autores que as pessoas não conheceriam, né, se não fosse esse esforço por parte dos românticos, né, de tradução. Então, na cidade de Jena, criou-se chamado um círculo, né, de pensadores que escreviam juntos, né, publicavam juntos, tinham revistas, né, e ali tinha o Fichte, você tinha o Fichte, o Schelling, você tinha os irmãos Schlegel, você tinha a Doroteia, né, que é a esposa, você tinha, bem, deixa eu ver agora o nome de todo mundo, o Tieck. Então, assim, você tinha várias pessoas ali produzindo em conjunto. E um dos termos que eles usavam era a sim-filosofia, né? Que é filosofar em conjunto. Por isso que vários textos deles não têm autoria. Hoje em dia, por um trabalho filológico, acabou se encontrando, né? E alguns textos são bem explícitos, mas eles escreviam juntos, né? Publicavam juntos, e tinha todo esse esforço de propagar mesmo as ideias, né? De popularizar, que vai ser uma grande marca do romantismo, e que o Schlegel vai trazer isso para a filosofia, de tornar a filosofia popular, né? Torná-la acessível, né? Isso vai ser uma das grandes críticas que ele vai fazer aos autores da época dele, né? Principalmente o Fichte, por exemplo, um autor bem difícil e que parece que não tinha nem um pouco de esforço para ser claro também assim. Né? Então o Schlegel vai ter toda essa briga, a gente vai depois eu vou voltar a isso aqui, né? Mas então tem esse período histórico muito grande aí. O Schlegel também tem umas traduções, eles escreviam bastante comentários, né, a obras, né? Então todo esse esforço de crítica que a gente conhece hoje, crítica literária, crítica artística, com o romantismo ganha, né, uma força muito grande. Eles começam a comentar, a analisar obras dos outros, né, poemas dos colegas, hoje desconhecidos, peças de teatro. Então começa já a existir aí toda essa definição do que hoje em dia, na modernidade, né, no século XX, XXI, a gente conhece como teoria crítica, né, ou análise crítica das obras, né? E foi por conta disso, só para você ter uma ideia, Caio, né? O Schlegel era um autor muito desconhecido, né? Porque começou no século XX e com a tese, né?
do Walter Benjamin, o Benjamin publica uma tese, né, sobre os românticos alemães, que vai retomar de novo o estudo do Schlegel, né? Então, até mais ou menos as primeiras 2 décadas do século XX, o Schlegel não era um autor muito conhecido até na Alemanha. Então, o Walter Benjamin é conhecido como o cara que conseguiu falar, ó, pessoal, tem um pessoal bacana ali, né? Vamos, mas o legal é que o Benjamin, mesmo ele falando de teoria da arte, ele lê os românticos, né, como os filósofos, né? Ele não lê o Schlegel ou o Novalis, né, como, né, escritores de poema ou de romance. Ele lê esses autores como filósofos. Olha, eles estão, cara, trazendo reflexões importantes para aquela época. Talvez passou em branco, mas a gente não pode passar em branco mais. A gente tem que trazer de volta esses caras aí, porque eles estão trazendo algumas ideias que é interessante não só para entender a época, mas também para, né, para poder criticar essa época, né, para poder entender que a filosofia kantiana, ela não tem só os caminhos padrões que a gente conhece, vai ter o Hegel, o Fichte, né? Não, mas olha, o Schopenhauer, mas tem outros autores também ali que têm leituras interessantes do kantismo, ou da teoria, né, ou da filosofia kantiana, entendeu? Não, Então, é bem, esse texto que você está se referindo, né, o Conceito de Crítica de Arte, no romantismo isso. alemão, né? Ah, desculpa, eu não falei, desculpa, né? Ele fala muito do Fichte no começo, não fala? No Sim, primeiro fala. capítulo, né? Então, tá, o Benjamin, ele vai ler esses autores como filiados à filosofia do Fichte, né? Então, nessa tese aí, ele faz como se fosse um apanhadão geral ali para tu me entender mais ou menos o que está rolando com, né? Qual é a linhagem do Novalis e do Schlegel, né? E o A Fichte é uma questão é figura. como é que o Fichte recoloca o problema da subjetividade, né? Pelo que eu me lembro. Sim, sim, E sim. daí os românticos teriam levado isso ao paroxismo, né? Levando ao quadrado, ao cubo, ao infinito, né? Não é assim que ele faz? Sim, sim. Não, assim, o Schlegel, por exemplo, né? Ele e Novalis, é difícil falar um do outro, porque os dois publicam muita coisa igual, assim, os dois são sempre juntos, né? Então, quando eu falar o Schlegel aqui, também vale para o Novalis, né? Mas o Schlegel, ele vai ter uma forte influência do Fichte. E uma das coisas que o Benjamin mostra nessa tese dele, né? Nesse texto dele, que é muito interessante e que eu trabalhei bastante, é a ideia de reflexão. Né? Reflexão. Mas, assim, reflexão como ato, né? Porque essa subjetividade que os românticos vão pegar do Fichte, eles vão dizer que para o Fichte, né, a maneira que eles fazem o Fichte, é uma subjetividade um pouco, digamos, forte demais. No sentido do não ter o papel do outro. Né? Seria uma conversa consigo mesmo, né? Vamos dizer assim, eles vão dizer. Mas essa subjetividade que eles vão interpretar no Fichte, como diz, né, lendo um autor melhor que ele mesmo, né, eles vão dizer que, olha, o Fichte, né, ele mostrou um caminho aí, mas ele não entendeu direito, mas a gente entendeu. Né? Essa liberdade, essa subjetividade é uma ação. Então, a reflexão é uma ação. Ela não é um momento do filosofar. Ela é o próprio filosofar. E ela não se resume a um fichamento, não se resume a uma aula, ou não se resume a leitura de um texto. Ela acontece a todo momento. Né? Ela é uma ação, é um ato. Né? Então, ela não é que o Fichte ele vai dizer que essa reflexão filosófica, né, essa intuição filosófica, é como se você conseguisse se despir da sua condição humana, né, e se elevar a um ponto de vista ocidental, né, um ponto de vista, digamos, um pouco diferente, né? É como se o humano, o Márcio Suzuki, né, que tem uma tese, ele usa essa imagem que eu acho muito boa. Ele fala assim, é como se o humano, né, é como se a filosofia fosse uma sala reservada e na porta dessa sala tivesse um cabideiro. Então, para você entrar nela, você tira toda a sua parte humana e entra só com a parte espiritual, digamos, a parte transcendental, né? E isso é uma das coisas que o Benjamin mostra, que o Schlegel fala, né? Que não dá para desligar a parte humana do sujeito, a parte histórica do sujeito. Não dá para você
falar em ponto de vista transcendental sem levar em conta o ponto de vista não transcendental, que ele chama dessa parte humana do sujeito. Ele fala, tem o filósofo, né, e tem o não filósofo. Nós somos os dois, né? Nós somos as duas coisas. O filósofo é essa pessoa que tem essa preocupação, que coloca como meta de vida esse refletir, mas ao mesmo tempo ele é um ser com história. Ele é um ser que faz outras coisas. Então você tem que saber oscilar entre as duas coisas, filósofo e não filósofo, que vai ser a definição da Schlegel dá de filósofo romântico, né? Que é aquela pessoa que se preocupa com a busca do infinito, né? Desse transcendental, mas ao mesmo tempo sabe que o transcendental só é alcançável a partir do finito, né? A partir do sujeito finito. Então, essa ideia de reflexão como ato que o Fichte vai trazer, os românticos vão usar bastante, e eu não sei se você se refere a isso, mas pelo menos a grande sacada assim, que o Benjamin tem nessa leitura que ele faz dos românticos, né? É bem bacana. A questão da reflexão e da posição, né? Como está traduzido Isso. em português, o ato. Isso. E você dizia do texto do Suzuki também. Ali o Suzuki já insere mais os elementos da terceira crítica, né? Sim, do principalmente a leitura do Lebrun, né? Na verdade, ele vai retomar a leitura do Lebrun, que o Lebrun tem da terceira crítica, né? Aquele livro dele, o livro dele famoso, né? Nossa, eu esqueci agora, me deu branco. Todo mundo que sabe, que me conhece, sabe que eu nunca deixo de falar do Canguilhem, né? O Canguilhem que orientou essa tese aí. Kant e o fim da metafísica, né? O fim da metafísica, É isso mesmo. um título heideggeriano, né? Que é o Kant e o problema da metafísica, é o Kant e o fim da metafísica. E lá ele tenta mostrar nessa tese, né, que o que o Canguilhem dizia do que vai acontecer depois já é antecipado, de certa maneira, na terceira crítica. Ou seja, o Kant já anteciparia um a priori biológico para além do a priori transcendental, né? Coisa que só posteriormente que vai ficar mais claro. O Lebrun tem uma tese bastante ousada ali, né? Mas eu te interrompi, você ia falar como é que o Schlegel, como é que o Suzuki faz essa leitura, né? Trazendo o Schlegel para perto da terceira crítica do Kant via Lebrun, né? Sim. Não, eu falei do Lebrun porque o Paulo, né, o Paulista, né, que me orientou, ele sempre falava, Tiago, não fala Kant, fala que é a leitura do Lebrun, né? Eu me perdi muitas vezes, né? Não, tem que falar grande amigo também. É o Kant do Lebrun, entendeu? Não é o Kant, é o Kant do Lebrun, né? Não, mas é assim, esse texto do Lebrun é ótimo, né? É a indicação dada, quem puder um dia dar uma olhadinha nesse texto, assim, é interessante a leitura que ele faz da terceira crítica do Kant, né? Que é uma grande a discussão, pelo menos que eu gosto de fazer a partir desse texto, é a relação entre verdade e arte, né? Que o texto do Heidegger faz muito essa discussão, né? E o Schlegel também, e é uma coisa que os românticos também vão fazer, né? Já retomando, né, o nosso assunto aqui, né, em relação aos românticos, em relação a esse tema, é a ideia de verdade e arte. Porque para a arte neoclássica, para a arte clássica, verdade e beleza estão juntas. Tanto que as regras que organizam o belo, tanto, né, o fazer belo quanto a fruição do belo, são regras da natureza. Eu, como humano, estou, né, sou obrigado a seguir essas leis. Os românticos vão dizer que, não, peraí, né? Eles vão retomar a ideia de verdade e beleza, mas de outra forma, né? O que é o que o Lebrun vai chamar de um terceiro elemento, né? Um terceiro jogo, né? Seria no caso, porque o Kant mesmo, ele não, embora seja um assunto comum na época ali, falar em verdade, beleza, filosofia, arte, mas o Kant ele sempre tomou cuidado de não vincular as duas coisas, né? Verdade e beleza não pode ser pensadas sob o mesmo registro, né? E tanto que na terceira crítica do Kant é ali bem claro, né?
a experiência da beleza, a experiência estética, ela não é uma experiência de verdade. A obra de arte, ela não te representa o mundo como uma intuição filosófica poderia te mostrar, né? Ela é outro tipo de experiência que você tem. Ela não é nem verdade e nem moral, né? Ela não é nem regra moral e nem também conhecimento do mundo. É uma experiência, digamos, solta aí, né? E é legal porque os românticos vão pegar, né? Essa referência de uma terceira experiência da realidade para desvincular mesmo de um certo positivismo da arte, né? Ou de uma certa preocupação de que a arte tivesse que dizer algo sobre o mundo. Ela diz, né? Ela diz coisas, mas não no sentido convencional de conhecimento. Olha, eu conheci, eu vejo uma bola, eu conheço a bola. A arte, ela não tem essa sintaxe, né? Vamos dizer assim, de conhecimento, né? Isso falando a partir do Kant ali, e que os românticos vão pegar, né? Então, eles vão deixar para trás, de lado, essa preocupação que o Kant falou várias vezes, né? Nas 3 críticas, de não misturar as coisas. O discurso filosófico, ele tem que ter uma definição delimitada, né? Todo o esforço do Kant ali vai ser para delimitar qual que é o campo da filosofia, né? E os românticos, né? Como já falei aqui antes, com a crítica que eles faziam ao Fichte, eles vão falar, bom, peraí, não, cara, né? O ser humano, embora ele tenha várias, né, regiões, elas estão ligadas e elas não são apagadas quando você usa uma, né? Então, tudo está em jogo ali. Tudo está em jogo, né? Tanto que isso é uma das críticas que o Hegel faz ao Schlegel. Ele vai dizer que o Schlegel ele mistura tudo, né? O Schlegel não faz filosofia, porque ele não tem um sistema, ele não procura um sistema, né? Ele né, lê os autores da maneira dele, ele fala, né? lê Kant da maneira dele, lê Fichte da maneira dele, e ele mistura. Principalmente a crítica do Hegel vai nessa tentativa que o Schlegel tem de reunir né, filosofia e poesia, né? E por que o Schlegel tenta reunir né, essas duas áreas, vamos dizer assim, né? Porque o Schlegel ele tem uma noção muito aguda, e isso é uma coisa interessante nessa época, porque o Schlegel vai fazer uma descrição do que é o moderno. A definição do que ele dá de moderno é a definição que a gente né, que a gente usa até hoje, que é fragmentado, é uma sociedade fragmentada, uma sociedade onde você vai ter essa parte religiosa, os deuses vão sumindo, né? Você vai ter uma cultura muito forte da ciência, né? Desse positivismo aí, né? Você vai ter uma busca né? De um universal, onde você apaga o individual e assim por diante. Então, o Schlegel ele vai a partir dessa leitura que ele faz do mundo moderno, que ele já começa a mostrar né, que na Alemanha já existe ali esse mundo moderno fragmentado, para falar isso, olha gente, se o mundo é fragmentado, se nossa época é fragmentada, a gente só pode ter um sistema que surja e leve em conta essa fragmentação. Qualquer sistema que negue a fragmentação ou que queira resolvê-la, né, está fadado ao fracasso. Então, o humano, ele é fragmentado. E nesse ponto eles vão retomar Fichte. Olha, o Fichte fala isso, pô. Fichte fala que não existe o eu, não eu. A fragmentação, ela se dá dentro da consciência já. A consciência é fragmentada. Então, você não pode né, buscar uma unidade, sendo que o ponto de partida já é fragmentado, já é divisão. Então, eles vão tentar fazer uma filosofia que, ao mesmo tempo, seja sistema e não sistema. Um filósofo que seja, ao mesmo tempo, filósofo e também não filósofo. Né? E uma filosofia, agora, nesse ponto de produção filosófica, um texto filosófico que seja, ao mesmo tempo, científico, técnico, mas, ao mesmo tempo, também artístico. Né? Porque há uma preocupação muito grande, como eu falei para você, de popularizar a filosofia, torná-la mais próxima das pessoas, né? E só para exemplificar só para dar um exemplo disso, né? Dessa visão que eles têm do texto filosófico, né?
na Alemanha, tem um fato que foi uma discussão entre o Fichte e o Schelling. Desculpa. O Fichte e o Schiller, né? Que ficou conhecido como aquela do espírito da letra, né? É bem interessante a história, porque o Fichte manda um artigo para a revista chamada As Horas, né? Do Schelling, e o Schelling não publica o artigo. Não publica e manda de volta o artigo, falando, olha, eu não publiquei o seu artigo porque o modo de apresentação do texto não está bom. Porque você está muito científico, sabe, um texto muito travado, e você não dá muito valor às imagens no seu texto. E o Fichte responde e assim vai. Ele fica trocando carta, os dois, né? E o legal, assim, que o Fichte, a preocupação dele com o texto é simples, né? Ele fala que o texto filosófico tem que ser exato, tem que ser um texto preciso cientificamente, né? Tem que usar os conceitos de um modo preciso. Ele fala, por exemplo, se eu falo, né, no meu texto, para falar de espírito, eu uso a expressão sombra, né? Uma pessoa que não está acostumada com o dialeto filosófico vai achar que o espírito é uma sombra, né? Ele fala, ó, tem que tomar cuidado com as imagens para não confundir ainda mais a cabeça do leitor. E o Schiller não, fala que quanto mais você usar as imagens, você facilita o entendimento, né, do leitor. E os românticos, e o Schiller principalmente, vai entrar nessa discussão aí, não com eles diretamente ali, né, na troca de cartas, mas depois, comentando esse fato, nesse sentido, ele vai concordar com o Schiller, que é preciso, sim, né, o uso de imagens, até ele dá como exemplo isso. Por exemplo, né, é muito mais fácil para uma pessoa, né, entender um romance do que entender um texto do Fichte, por exemplo. Né? Então ele vai defender o uso de formas artísticas para expressar a filosofia. Até o Sartre, por exemplo, né? O Sartre ele tem os textos filosóficos dele, né? Na definição técnica do termo, né? Você tem o teatro também, que tem um romance. Então, assim, ele fala que é muito mais fácil você atingir as pessoas por esses meios do que por um texto filosófico mais esotérico, que somente aqueles que são iniciados vão ter acesso, né? Então, essa discussão é muito boa, né, dentro da filosofia, né? E o Schlegel ele vai trabalhar ali. E, em termos filosóficos, qual a crítica que o Schlegel faz ao Fichte ali? Porque, para o Fichte, o leitor, ele, antes de ser leitor, ele tem que ser filósofo. Então, assim, não vai adiantar você ler meu texto agora se você não tiver o mínimo de elementos para entender esse texto. Então, é um texto, ele fala, é um texto para pessoas, né, já iniciadas. E você não tem ali, né, digamos, um acesso para as pessoas que não estão acostumadas com aquele jargão, com aquela tradição filosófica, né, ou com aqueles termos. Então, o Schlegel fala, pô, mas Fichte, isso está errado. Porque, na verdade, filosoficamente, começa com a leitura, né? Não começa antes, né? Começa com a leitura. E se para o Fichte, ao final do texto, você, né, descobre o que é a filosofia do Fichte, né? Você descobre o que é filosofia, o Schlegel fala, não, no final do texto você descobre a sua visão desse texto. Você nunca vai ter acesso à visão do Fichte do texto, porque a visão do Fichte do texto é a visão do Fichte, que não pode ser compartilhado, né? Então, o texto seria esse elemento que propicia a pessoa a construir o seu próprio sistema, né? Então, se para o Fichte o texto propiciava, né, uma maior iluminação para a pessoa entender o que é a doutrina da ciência do Fichte, o Schlegel não, olha, o texto ele estimula a pessoa a criar, estimula a pessoa a construir o seu sistema. Por isso que o texto é importante, né? Assim como a obra de arte, ela te possibilita uma fruição estética individual, que não tem a ver com a ideia de criação do autor, ao mesmo tempo também um texto filosófico tem que permitir ao leitor esse entendimento pessoal da obra de arte, desculpa, da filosofia. Então, assim, você não tem como ser kantiano, né? Kantiano foi Kant, né? Fichtiano foi Fichte, né? Hegeliano só Hegel foi hegeliano. Agora, o que é possível
Aí que está, essa é a definição que os românticos vão dar de leitura, é essa, a leitura, ela é o momento que propicia a invenção, é o momento que propicia esse estalar, né, de consciência na sua cabeça, muitas vezes, que te vai levar a buscar o seu caminho. Então, ele fala que o filósofo tem que escrever para estimular a pessoa a pensar, não para defender seu ponto de vista. Porque seu ponto de vista é seu. Ele faz parte da economia do texto. Agora, o texto filosófico tem que estimular a pessoa a construir o seu sistema. Então, o filósofo romântico é esse filósofo aí, que tem a consciência da modernidade, que ela é fragmentada, que o ser humano é fragmentado, que ele oscila entre vários mundos a todo momento, né? Segundo ponto, a filosofia é uma ação, é um ato, então não é um momento de reflexão. Reflexão faz parte do humano, então o humano está sempre, né, tem que estar sempre nesse momento de pensamento aí. E a terceira coisa seria essa de que você vai construir o seu sistema, né? Você não vai copiar o sistema de ninguém. Você vai usar o sistema do outro como um exemplo do que você é possível fazer também, né? Essa seria a definição, mais ou menos, em geral, do filósofo romântico, né? E para a posteridade, depois, o que você acha que ficou? Você citou o exemplo do Benjamin, né? Para a filosofia, você acha que o Hegel acabou vencendo, a filosofia como sistema? Como que você vê isso? Não, eu ri agora que eu sempre faço a piada, né? Que o Hegel venceu, né? Mas não, cara, assim, né? A gente sabe que a filosofia do século XX, ela é uma explosão, né? E na França, por exemplo, você vai ter, né? O chamado pós-estruturalismo, né? E tem muitos autores, por exemplo, que vão chamar o Schlegel, né, de pai desse movimento, porque ele já vai trazer alguns elementos que a gente vai encontrar, né, em Deleuze, por exemplo, né, ou em Derrida. Eu sei que é complicado traçar essa linha genealógica, falar que tem influência, tudo. Logicamente que eles conheciam, né? O Deleuze conhecia muito bem, né, os românticos, né? Ele gostava bastante, né? Como eu falei, já é um período ali, né, 1950, 40, 50, 60, 70, é um período, né, de retomada dos românticos, né? E o que eu acho interessante, né, que fica para a posteridade é essa ideia mesmo de filósofo romântico, né? De que tem consciência do moderno, de que a modernidade é um universo fragmentado, né? Não é possível uma filosofia né, absoluta. O que é possível somente são tentativas de pensar. Então, a história da filosofia nada mais é do que a tentativa de pensar. Não é a busca por um sistema perfeito, não é a busca por resposta, né? Como o Novalis fala, ninguém come para achar sabores novos, né? A gente come para se alimentar. E o pensamento é como comer. Você pode achar coisas novas, né? E adicionar ao seu paladar? Claro que você pode, né? Isso é maravilhoso. Mas a principal do pensar, é um ato. Ele não tem finalidade de achar a resposta cabal para todos os nossos problemas, porque não tem, né? E seria matar a busca. A busca só existe porque nós somos pessoas com desejo, pessoas com vontade. Por isso que a gente busca. Se você encontra a resposta para isso, acabou a busca, daí não tem mais filosofia, né? Então, para a modernidade, eu acho que que os românticos trazem aí, além do popular, da busca do popular, de ver o popular com olhos mais generosos, né? Tornar a filosofia algo público, de fato, tirá-la, né, dessa visão tecnicista para iniciados, mas mostrá-la que é uma atividade humana, né? Logicamente, se algumas pessoas fazem isso melhor que a outra, bom, né? É como andar de bicicleta, jogar bola. Algumas pessoas jogam bola melhor que a outra, mas todos podem jogar bola, né? E todos devem ser convidados a jogar bola, né? Então, eu acho que tornar a filosofia mais aberta, mais acessível, né? Mais próxima das pessoas, né? É bem interessante, porque e o mais importante é essa ideia de coletividade.
O Schlegel vai dizer que nenhum filósofo esgota a filosofia. Nenhum sistema esgota a filosofia. Né? Um filósofo, um sistema, é o momento histórico da filosofia. Que a filosofia, na verdade, é esse movimento. Né? Ela é só um momento. Então, não achar que pode esgotar, mas partir para o diálogo. Assim também como eles fizeram, né? Assim filosofia na época deles, se dividir, trocar ideia, né? Se criticar, se ler, é uma coisa que a gente pode fazer isso, né? E de maneira bem, bem produtiva. Se ler mais, né? Trocar uma esse seu projeto, Caio, né? De conversar, trocar ideia, né? Assim, muitas vezes tem um professor lá da Bahia que dá aula na Bahia, mas eu tô aqui não ouço ele. A chance que eu tenho de ouvi-lo, de trocar uma ideia com ele, é através disso, né? Então, aproximar pessoas, né? A gente perceber que a gente não está sozinho. Tem pessoas pensando coisas lá, assim por diante. Então, essa ideia é bem romântica, né? Então, assim, eu particularmente acho que nós somos muito modernos ainda, né? Eu acho que a definição que o Schlegel dá de modernidade se aplica, né, a nós de maneira perfeita. Nós somos modernos. E eu acho que essas saídas que ele encontra, na verdade, é uma saída para dentro, né? Que ele faz, acho muito importante para nós. A gente ter essa consciência da nossa realidade, a consciência do nosso chão, e ao mesmo tempo se abrir para o diálogo com outras pessoas, né? Que é o porco espinho, né? É famoso esse fragmento do Schlegel, né? Do porco espinho, fechado em si mesmo, mas aberto para todos os lados, né? Espinho para todos os cantos, né? Então a gente também tem que ser esse porco espinho, né? E isso é uma coisinha bem importante que eu acho que eu me esqueço, mas falar aqui, vai acabei esquecendo. As vanguardas europeias, né? As vanguardas, elas vão ser românticas, né? A grande fonte de inspiração das vanguardas Concorda que europeias, o né? romantismo foi a primeira vanguarda? Sim, sim, Como não, Charcot escreve, né? Vários outros também. sim. Então, mas dá para se pensar, né, nesses termos, porque a definição que você tem de vanguarda é a mesma do romantismo, né? Só que assim, só que o interessante é que as vanguardas europeias, elas vão usar essa ideia romântica de tornar tudo arte, e muitas vezes fica perdido essa ideia de que essa arte seria apenas arte, né? Então, assim, pintar um quadro, fazer uma música, escrever um poema, Arte mas pela arte. oi? Arte pela arte. Arte pela arte. Mas do ponto de vista romântico, esse fazer arte é criar. E esse criar né, é expansivo, quer dizer, criar tudo, criar novos modos de vida, novas maneiras de ser. Isso é ser artista, né? Ser artista não é ficar preso das definições de arte padrão, mas é criar modos de vida diferentes, criar modos de pensar diferente, modos de analisar diferente. Então isso seria o criar arte, o ser arte, né? Então o ser arte não pode ser entendido dentro do romantismo alemão como fazer arte, né? Mas Você diria que construir tem coisas novas. uma concepção política por trás disso? O Schlegel. No romantismo, no Schlegel. Então, olha, Caio, eu não queria falar muito disso, dessa política do Schlegel, porque depois ele vai descambar para, né, assim, o conservadorismo muito forte, assim, e ele se converte ao catolicismo, né, ao fim da vida dele, assim por diante. Então, eu estou falando Tem principalmente... católicos progressistas também. Não sei se era o caso É? do Schlegel. Existem pensadores católicos progressistas. Sim, Não à sim, o Schlegel não. toa os que estavam no Brasil foram expulsos, né? A Companhia de Jesus. Mas eu acho que não é o caso do Schlegel, não, sabe assim? Mas essa visão política do Schlegel não é tão forte, né? Assim, você, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, por exemplo, que essa ideia, assim, a ideia de União Europeia, ela surge ali, né? O Novaes tem um texto mesmo chamado, né, Cristianismo ou Europa, onde ele vai defender uma nova Europa unida a partir do cristianismo, né? Então, unindo todos os países, né, como a União Europeia que a gente conhece hoje. O Schlegel, ele já não tem, pelo menos eu não conheço uma visão política dele tão forte, né? Ali vai ter mais do Hegel, do Fichte, que são mais nesse ponto, são mais se expõem mais, né, nesse tema, né? Mas é possível, logicamente, né, tirar, né, disso tudo uma visão política, né? E eu acho que a democracia nesse ponto, né, já que a gente está falando aqui de diálogo, né? E hoje
nós vivemos uma época de diálogo complicado, o diálogo é quase impossível, vamos dizer assim, e não digo assim porque por conta das visões de mundo, mas por conta da própria estrutura de diálogo que a gente conhece. A gente está acostumado a ganhar, a vencer um debate. A gente ouve muito isso, né, na internet, falando de hoje em dia, que tal pessoa destruiu outra pessoa no argumento, sabe? Então, quer dizer, a gente não Lacração, pensa, né? é isso, a gente não pensa o diálogo como um momento de construção, né? Ou de entendimento do outro, porque se a gente parte da ideia de que a sociedade é fragmentada, ela comporta várias maneiras de vida, inclusive aquelas que a gente não gosta. Então a gente vai fazer o que? A gente vai destruir esses modos de vida, né, para reforçar o nosso, né? Eu sei que parece meio utópico, mas insistir nessa ideia de diálogo, de troca de ideias, de que é possível a gente conversar e é possível a gente entender o outro sem negar as nossas, né, individualidades, né, o nosso modo de ser, mas conseguir construir um ambiente onde esse modo de ser possa existir, né, uma assim, filosofia, assim como Schlegel, né, Fichte, Schelling, né, o Novaes conseguiram sentar junto ali. A gente sabe muito bem que eles não batiam, né, eles não defendiam as mesmas ideias, mas conseguiam sentar junto, produzir junto. Eu acho que essa imagem da assim, filosofia para a gente é bem importante, né? É importante sim definir as diferenças, é importante sim marcar as diferenças, é muito importante, mas ao mesmo tempo também é preciso entender que a gente pode construir um ambiente onde essas diferenças não sejam mortais uma para a outra, sabe? É possível pensar no modo de vida onde essas diferenças possam coexistir sem que isso traga prejuízo para o outro, né? E assim por diante. Logicamente que é difícil, né? Não existe uma resposta para isso. A gente está sempre oscilando entre aqui e ali. Eu acho que isso é o legal do romantismo, ou da filosofia romântica. A gente perceber que a gente pode oscilar entre uma coisa e outra, né? E não se prender a uma resposta definitiva ou cabal para a situação. Maravilha. Tiago, obrigado pela entrevista. Eu Vou agradeço. deixar você dizer mais uma última coisa aí para encerrar. Se você quiser falar uma outra coisinha aí, não sei, sempre fica alguma coisa por dizer. Se você quiser dizer Sim, sim. algo para encerrar, por favor. Sim, sim. Não, Caio, eu agradeço de novo, né, o convite, né? Peço desculpa, né, que eu acho difícil falar do Schlegel porque ele é muito confuso, assim, ele não tem um sistema. Então é difícil falar de um autor que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, você tem que ficar juntando os pedaços, né? Então eu tentei de uma maneira não tão didática, né? Não sei se eu consegui fazer isso direito, mas tentei passar uma ideia um pouco mais organizada, até para facilitar, né? Porque eu já estou nessa faz tempo já com o Schlegel, e quando eu converso com uma pessoa assim que está começando a estudar o Schlegel, eu sempre falo, a gente já toma cuidado porque não é um autor organizado, né? É fragmentário, é confuso, e isso é intencional da parte dele, porque ele fala que esse é o sistema, tem que ser, né? O sistema tem que se adequar ao objeto. Se o objeto nosso é bagunçado, o sistema também tem que ser bagunçado, né? Então, eu agradeço, peço desculpa, né? E só para terminar, eu queria dizer assim que a filosofia, né, para o Schlegel, ela é uma tarefa infinita. Nisso, ele e o Fichte estão, né, do mesmo lado, né? O que nos torna seres pensantes é a capacidade que nós temos de não encontrar resposta, né? Então, o que seria um defeito, esse fato de não encontrar resposta, na verdade, é a salvação, né? É a nossa virtude, porque o que nos torna seres infinitos é a busca pela infinitude, né? Não a posse dela, né? E mais importante, a filosofia é um ato, pensar é um ato, não é um momento, né, de fuga da realidade, pelo contrário, é uma imersão na realidade, é se fazer pensamento, é se fazer reflexão, né? Não só naquilo que você escreve, naquilo que você fala, mas no modo como você coloca o seu corpo no mundo, é um ato de reflexão, né?
É difícil, é complicado, mas a gente tenta esse caminho. E é o caminho que o Schlegel tentou mostrar para a gente. E isso, né, isso é para terminar, Caio, né? Cito o Schlegel, ele vai dizer assim como eu criei a minha filosofia, tente criar a sua, entendeu? Então acho que esse é o que deixa para a gente. Tente criar a sua. Acho que está faltando isso para a gente. Ousar de tentar ser criativo. Por mais que a gente fracasse, mas pelo menos a gente tem que tentar, né? Eu acho, concordo com você. Obrigado, Thiago Santos. Foi muito legal essa conversa. Agradeço, Caio. E o pessoal que nos assistiu também agradeço. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.